Boa noite, amigos e amigas que estão nos assistindo agora, né, pelo Facebook ou pelo site nataline.com.br e também que vão nos assistir depois, eventualmente visualizando essa conversa importante que nós vamos ter hoje com duas pessoas extremamente importantes na cidade de São Paulo. São precursores dos precursores. Os seus ancestrais, os seus parentes anteriores, estavam aqui nessa cidade muito antes de qualquer um de nós ou dos nossos antepassados estarem por aqui, né? Eu convidei, quer dizer, nós combinamos, né? Eu convidei, eles também se convidaram, os dois líderes das aldeias guaranis da região do Pico do Jaraguá, Tiago Caraí e Tamiquan Tiri. Olha aí, os dois nomes, tá certo? Eles estão na tela aí. Boa noite para vocês, tudo bem com vocês? Tiago, tudo bem? Carude, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você, tudo bem? Tamiquan. Carude, tudo bem, sim. Também, sim. Carude quer dizer o quê? Boa noite. Carude é boa noite, olha aí. Então, Carude, para quem está nos assistindo também, tá certo? Deve ter um número de pessoas nos vendo. E eu achei por bem a gente fazer essa conversa. Eles são líderes, né? São líderes das comunidades Guarani, ali da zona norte de São Paulo, do Pico do Jaraguá. Na verdade, são 6 aldeias que existem ali, e pela informação que eu tive, que eu tenho, são 650 índios e índias que residem ali, divididos nas 6 aldeias. Então, Tiago, eu queria pedir a você, para você explicar para nós, para você se identificar e dizer de qual comunidade, de qual aldeia você é, e depois a Tamiquan também pode fazer isso, e aí a gente saber como é que uma aldeia conversa com a outra, se vocês se consideram uma comunidade só, ou se cada aldeia é uma comunidade diferente, enfim. Explica um pouquinho, situa para nós quantos anos tem essas aldeias ali no Pico do Jaraguá. Por favor, Tiago. Tá. Primeiro você, depois o Tamiquan. Tá bom. Eu vou fazer bem rapidinho então, porque aí depois a Tamiquan vai falando e eu vou complementando. A Tamiquan explica um pouquinho como funciona os 6 núcleos de aldeia e eu vou apresentar o núcleo que eu vivo agora, então. Eu pertenço à terra indígena Jaraguá, né? Meu nome é Tiago Henrique Caraí de Ecupé. Sou ativista guarani, né? Represento a comunidade como todos os outros jovens, todas as outras mulheres, todos os outros membros da comunidade representam. Então, fazemos essa luta, essa união. E aqui na terra indígena temos 6 núcleos de aldeias, né? Sendo ela a Tecoatu, que é a menor terra indígena demarcada por um governo, em 14 de abril de 1987, apenas com 1,7 hectares, né, e depois uma atualização de limite, de muita luta, né, após a Constituição Federal determinar de que formas as demarcações deveriam ser feitas, né, de que forma que as terras indígenas tinham que ser protegidas. Então passamos a ter a Tecoapuaú também, né, um segundo núcleo de aldeia, depois a Tecoa Itacupé, Itaverá, Itaindã e Aluporana, que aí é aqui onde eu resido, próximo à estrada turística do Jaraguá. Os últimos 4 núcleos, que seria Itacupé, a Itaverá, a Uporã e a Itaindã, elas meio que cercam o Pico do Jaraguá, protegendo, né, de todo esse degradamento que os não indígenas vêm causando no nosso território. Então nós utilizamos, né, da estrutura dessas tecoá em volta do pico para conseguir tentar preservar o máximo que nós conseguimos a mata, né, a fauna e flora que temos aqui. A Tamiquan pode explicar um pouquinho melhor aí. Por favor, Tamiquan. A palavra é sua. Sim. Como eu já falei, né, eu sou a Tamiquan Tiri, né, uma das guardiãs, né, da Mãe Terra e da floresta aqui da terra indígena Jaraguá, né. Como o Thiago já explicou, a terra indígena Jaraguá é formada por 6 núcleos, né, não são aldeias diferentes, é tudo do povo Guarani, né, aqui do Jaraguá, e é um território só para nós, né? Isso que a gente fala de aldeia, de núcleo hoje,
na verdade, foi imposto aldeia, esse nome é aldeia de aldeamento, né, porque todo o nosso povo tinha um território muito grande, né, a qual mantinha o modo de vida guarani, né, andava, caminhava, então não tinha nem o que é Estado hoje, nem o que é país hoje, né, que chama Argentina, Bolívia, o mesmo Brasil, né, nós conhecíamos como um território sagrado, nossos antepassados, nossos ancestrais e os nossos mais velhos, ainda que a nossa memória viva, que viveram e passa isso de geração para geração. Então, vivemos aqui no território do Jaraguá, resistindo aí, né, resistindo com toda essa compreensão que vão comprimindo, não é nós que chegamos à cidade, sim a cidade que vai avançando, o que chama de cidade que vai avançando até os territórios, né, porque todo esse território que chama São Paulo, ou até mesmo Brasil, era território indígena, e que hoje a gente vem lutando, né, para pedir, lutar com as nossas próprias vidas, para garantir aí o que era nosso antes de 1500, antes da Constituição de 88, então estamos nessa luta aí diariamente, na proteção, né, na demarcação, não só demarcação física, mas demarcação espiritual, ancestral, dos nossos antepassados que aqui andava, né, então estamos aí como jovens, lutando, né, levando a memória viva do nosso povo. A princípio... Muito bem, muito bem. Bem falado. Deixa eu perguntar para vocês, pode qualquer um dos dois perguntar, para responder. Vocês são aí, nessas 6 aldeias, são 650 pessoas que moram aí, distribuídas nessas... São 650 aproximadamente? Então, a minha pergunta é a seguinte, esse número de pessoas, com o decorrer do tempo, dos anos, agora, nos últimos 5 anos, por exemplo, esse número tem aumentado, tem diminuído? Tem crescido o número de guaranis ali nas aldeias, ou tem mantido o mesmo número, ou tem diminuído? Você pode explicar isso para nós e para quem está nos assistindo, por favor? Quer que eu responda também, Có? Sim. Então, aqui na terra indígena Jaraguá, a gente chegou a mais ou menos ter 725 habitantes aqui, né? A gente chegamos nessa média. Quando houve, né, a construção do Rodoanel, ele trouxe impactos às terras indígenas da Tenondeporã, que fica lá em Parelheiros, e a terra indígena Jaraguá, né? Porque dentro do processo de estudos de impactos ambientais, quando se fazem grandes empreendimentos, grandes obras... Só um instantinho. Moreira. Desculpa. Então, como tem esses empreendimentos, acaba se fazendo esses estudos, né? E um desses estudos, quando teve o Rodoanel, acabou servindo, né, para que comprasse 2 terras indígenas, tanto para os moradores lá da Tenondeporã, da Zona Sul, e essa aldeia foi comprada lá em Taquari, que fica lá em Eldorado, e também foi comprado um pedacinho de terra para algumas famílias ali da Tecoapuaú, que estava vivendo de forma muito aglomerada, de forma mais difícil, né, e aí a FUNAI conseguiu adquirir esse terreno. Não foi uma questão assim de doação, foi um direito, né? Foi uma questão que houve impactos, né? E aí todo o estudo e toda a questão processual fez com que acabasse acontecendo de ter a compra desses 2 territórios. E aí parte das famílias aqui da terra indígena Jaraguá, famílias que vieram de outros territórios, né? Porque nós entendemos o nosso território como um só, né, como o Urupá, né, e aí toda a América Latina, como a Tamicon pode explicar um pouquinho melhor, mas conhecemos até por muitos povos como a Biayala, né, então, para nós, o nosso território ele é muito amplo. Tanto vem outras famílias de outra aldeia para cá, como daqui também acaba saindo outras famílias para outras aldeias, né, isso vem diminuindo por conta da pandemia, como está tendo circulação, mas é muito comum que uma família venha, passe 1 ano, 2 anos, e aí outra família vai embora para outra aldeia e tem essa circulação. Mas também temos as famílias que são do território, né, que são já mais fixas e que formam sua família aqui, né, então conforme vão crescendo, vai casando e tendo seus filhos, né, então
A gente teve só uma diminuição porque teve esse outro território, né? Mas a gente chegou a 500 e hoje a gente já está, né, a mais de 600 pessoas novamente aqui no território. Não sei se é para mim. Certo. Tá bom. Está respondida a minha pergunta. Pedi só para o Leonardo desligar o telefone, o microfone dele. Se você puder desligar, Leonardo, o seu microfone, porque senão dá interferência. Isso, obrigado. Quando você for falar, você liga o microfone. Então, quer dizer, então o número de vocês pelo menos estabilizado nos últimos tempos, até cresceu um pouquinho. Você falou que chegou a 500, agora são 650, teve alguns que saíram para essa terra que foi comprada da compensação ambiental, então está tendo um discreto aumento do número de pessoas aqui, dos guaranis, aqui na Zona Norte de São Paulo. Eu posso afirmar isso? Eu posso raciocinar dessa maneira? Pode, né? Eu acredito que sim. Tá ok. Tá certo. Bom, então agora eu vou fazer uma pergunta. Se você quiser responder, vocês respondem. Se vocês acharem que não deve responder, à vontade, tá? Mas eu preciso perguntar. Como que vocês vivem? Como que vocês ganham a subsistência de vocês para vocês comerem, para vocês terem os seus adereços, para você comprarem as coisas necessárias? Afinal de contas, a gente precisa... A terra que vocês têm, ela aí, nesse local, ela não é suficiente para cultivo, muito menos para caça, nem peixe, tá certo? Vocês não têm como pescar aí, nem como caçar, mesmo porque vocês não matariam os poucos animais que estão aí. Pelo contrário, vocês devem até protegê-los, né? Mas como que vocês vivem? Qual é a atividade? De que maneira vocês recebem algum subsídio do governo, de alguma coisa? Explica para nós. Eu acho que ela poderia falar um pouquinho, Tiago, e depois você complementa em segundo lugar. Com a palavra. Sim, a forma que nós sobrevivemos aqui, né, não é como é o nosso modo de vida, né? Como você mesmo mencionou, o território, né, hoje que a gente tem é muito pequeno, né? E também com muita influência, muita plantação de, por exemplo, eucalipto que não é nativo, né, daqui, então isso influencia, né? Muita devastação. E os animais que a gente tem aqui hoje, a gente está lutando para proteção mesmo, para a gente mostrar para nossas futuras gerações, são as crianças, os filhos do Tiago, nossos netos, nossos filhos, né? Então, a forma hoje que a gente sobrevive aqui dentro da terra indígena de Araguá é de doação, também na venda das artes, né? Vendemos as artes, recebemos visitas de escola, algumas tecoás, plantamos também com muita dificuldade, então a gente tem um trabalho aí de restauração do solo que está danificado, aí a gente vai, restaura, temos plantação do milho, do povo guarani, que é o milho colorido, né, para quem nunca viu, então a gente tem a plantação de mandioca, né, são pequenas plantações, mas que a gente ainda mantém esse modo de vida tradicional, né? Mas a renda mesmo daqui da terra indígena é sobre a venda das artes, né? Dos artesanatos mesmo, e a visita de algumas pessoas nessa tecoá, principalmente aqui no Itacupé, a gente sobrevive aí da visita, né? Temos toda uma rotina, a qual é apresentada a cultura do povo guarani, né, com o coral, né, com a dança do Tiondaro, com a apresentação do Tiondaro, né, que é uma espécie de uma dança dos guerreiros, com a comida aí que a gente tem aqui, a gente oferece com tipá, então nosso maior da nossa alimentação e que a gente sobrevive é com isso, com doações também a gente sobrevive, né, tem muitos amigos que faz essas doações, até mesmo porque a gente não consegue, com esse número de pessoas, fazer as plantações para que dê tudo. Às vezes a gente faz a plantação, mas como a terra está nessa luta, a gente está restaurando, né, o solo, então, às vezes a gente planta e não dá como, né, tinha que dar,
Às vezes a gente tem um tempo certo de plantar, que às vezes, por conta do aquecimento global, não chove naquele tempo. Então, praticamente é isso, é sobre doação, sobre a venda das artes, sobre as visitas, né? A gente não recebe nenhum benefício do governo, nós mesmos fazemos a nossa arte, né, para que a gente possa ter essa estabilização, mas é muito difícil aqui na terra indígena de Jaraguá, porque tem muito preconceito, né, diz que nós estamos aí na cidade, não somos mais indígenas, que nós usamos roupa, né, então às vezes a gente pergunta para essas pessoas, né, nós podemos usar essa roupa, usar aí o celular e não deixamos de ser originário, não deixamos a nossa cultura, né? E também, se a gente deixar de usar a roupa, a gente vai estar sendo atentado ao pudor, né? Aí vai vir toda aquela coisa e vai, né, prender, enfim, nós não deixamos a nossa cultura. O povo guarani mantém viva a língua, né? Muito forte, depois de muita perseguição, de muita exploração aí, de muito massacre dos povos originários. O Brasil são 274 idiomas, desse idioma é do povo guarani, que é 100% falado, não é dialeto, né? Mesmo depois da invasão colonial, que se conta mais de 1.000 línguas, e que hoje, depois de 500 anos, essas 1.000 línguas aí reduz para 274, né? Então, era mais de 5 milhões de povos, hoje no Brasil, o que é Brasil, 305 povos originários, e o povo guarani mantém viva essa resistência, essa cultura, a sua língua, o plantio, né, com toda essa dificuldade, mas é desse jeito que a gente consegue sobreviver aqui na terra indígena Jaraguá. Muito bem, explicou direitinho, bem explicadinho. Eu só queria Thiago, perguntar para o Tiago, perguntar para você. Tiago, está ouvindo, Tiago? Está ouvindo? Tô ouvindo. Eu queria perguntar, vocês não recebem, Tiago, nenhuma bolsa, nenhum recurso, nenhuma verba, nada do governo federal, nem do governo estadual, nem do governo municipal? Vocês não recebem nenhum tipo de ajuda de assistência social dos 3 níveis de governo? Não, Nataline. É até bom entrar nessa questão, né, de como sobrevivemos, porque há um certo tipo de informação que os não indígenas têm, que eles acham que os povos indígenas recebem dinheiro do governo, recebem dinheiro para ter filhos, ou esse tipo de coisa, né? São perguntas que normalmente nós escutamos, sabe, no ônibus, na rua. Então, quando a pessoa fala, você é índio, o governo paga você para ser índio, ou algo assim, sabe, como se fosse uma fantasia, como se fosse algo, assim, é bem difícil de entender esse pensamento, né? Mas, muito pelo contrário, né, a gente tem muitas pessoas que não têm emprego dentro do território, como o Tamiquan, acho que deixou bem claro isso, assim, temos muitas pessoas que não têm uma renda fixa e que vivem da arte, né? Então, como o Juruá fala, artesanato, né? Então, eu aprendi até muito com a própria Tamiquan, que nos ensina que nossos artesanatos são artes, as nossas pinturas são artes, e tem que ser vista como artes, né? Então, algumas famílias, a principal renda seria a venda da arte, né, de seus utensílios ali que são fabricados de forma, como que eu posso dizer assim, feita à mão mesmo. Ou então palestras, vivências, né, enfim, eu também acho que trouxe isso. Mas temos, né, agora na situação de Covid, o povo fica mandando mensagem aqui, fica aparecendo na tela, desculpa. Sou meio atrapalhado também, Nathalie, você falou aqui com esse negócio de tecnologia. Tá indo bem. Então, assim, agora que a gente tivemos essa questão do Covid na aldeia, teve essa renda básica emergencial, que seria para todo mundo que se encaixasse nesse perfil, né, nesse perfil de pessoa para receber. E nós tínhamos pessoas dentro da comunidade que a única renda que tinha era o Bolsa Família. E assim que veio a pandemia, algumas pessoas passaram a perder o Bolsa Família também, não conseguir se cadastrar no renda básica emergencial. Então as famílias que já viviam em uma situação de vulnerabilidade antes da pandemia
passou a ficar numa situação ainda pior, porque além de perder o Bolsa Família, não conseguiu renda cidadão e ainda a venda de artesanato, palestra e outras atividades culturais feitas dentro da comunidade foram encerradas por conta da quarentena. Então, assim, tanto isso nos afeta o nosso modo de vida, quanto também outras questões, né? Que é a gente imaginar que há muitas luas atrás, parentes vieram navegando em seus barcos pelas nossas praias, chegaram aqui doentes e fedidos, e nós mostramos a eles, pelos nossos antepassados, uma grande abundância de frutas, de alimento, de terra, de água. Aquilo tudo que eles viram era a qualidade de vida, era o suficiente para se viver bem, não se tinha posse a nada, não se tinha propriedades, e sim era um bem comum de todos, onde todos podiam viver, né, e de certa forma, né, saber sobreviver na própria natureza, na Urupá, né, na Biayala. E o Juruá, ele destruiu tudo, ele criou rodovias, criou poluiu os rios, né? Aqui em São Paulo a gente tem o rio Tietê, que está doente, a gente tem o rio Pinheiros, temos outros rios que estão virando córregos, e tudo isso faz com que nós, aqui dentro da terra indígena Jaraguá, passamos a cada vez ficar mais doente por quê? Porque nós sentimos a dor da natureza, nós sentimos a dor da terra, né? Nós sentimos o quanto a terra pede para que nós possamos gritar, né, ao não indígena que pare com essa forma de destruição. E uma coisa que nos afeta muito também dentro do território é há anos conviver vendo o não indígena fazer homenagem a bandeirantes, né? Então a gente tem a rodovia Anhanguera, que é a homenagem a um bandeirante, e temos a homenagem aqui à rodovia dos bandeirantes, né, que tem aqui ao lado da terra indígena Jaraguá. E nós também temos, né, aqui na cidade de São Paulo, o Palácio dos Bandeirantes, né, que é onde fica o nosso atual governador. E temos no Pico do Jaraguá a casa do Afonso Sardinha. Então, assim, a nossa vida, ela é atacada, de certa forma, por vários pontos. É na parte da alimentação, é na nossa parte espiritual, é na nossa parte social, é na nossa parte cultural e na nossa própria história de sofrimento, de estupro, de massacre, a tudo aquilo que nós passamos e ainda vê, né, os atuais comandantes do país hoje ainda fazer homenagem a essas pessoas que tanto fizeram mal aos povos indígenas e que hoje são reconhecidos como heróis, né? Então isso meio que mexe um pouco com o nosso sentimento, com o nosso psicológico, que a gente não consegue entender como que o Juruá ainda consegue ser tão racista e fingir que não são, né? Fazer homenagem a assassinos e dizer que não faz, né? Então, assim, a nossa vida, ela é meio essa, né? Eu nasci na terra indígena Jaraguá tendo que sobreviver ao meio a toda essa agressividade do não indígena. Desculpa se eu me estendi um pouquinho. Não, tá ótimo. Nós estamos aqui para aprender com vocês, para ouvir vocês, para vocês falarem o que vocês sentem, o que vocês vivem, está ensinando para nós, porque a maioria das pessoas sabe, a maioria das pessoas de São Paulo sabe que tem aldeia indígena no Jaraguá e tem aldeia indígena em Parelheiros. A maioria das pessoas sabe da existência de vocês, mas não sabem o que vocês sofrem, como vocês vivem, o que vocês... enfim, todo o ataque que tem por todo lado e vocês resistindo ali bravamente, não é? Ainda sobrevivendo com a sua cultura, com a sua fé, com a sua coragem, enfim. Então é importante que São Paulo saiba disso direitinho, que tenha conhecimento, não só os intelectuais, não só os professores das universidades, tá certo? Não só as pessoas que estudam a vida dos indígenas, o povão mesmo, o povão de São Paulo, né? Quer dizer, aquilo que vocês perderam, aquilo que foi destruído daqui para trás, vai ser muito difícil reconstituir, mas nós podemos trabalhar juntos para preservar o que existe agora e manter vocês com uma vida o mais digna possível. São Paulo é uma cidade rica, uma cidade que produz muito, uma cidade que tem abundância de comida. Quanto de comida se joga fora na cidade de São Paulo? A tecnologia da medicina, tudo, da informação
Quer dizer, vocês são, somando vocês do Jaraguá com os índios de Parelheiros, são 1.850 pessoas que moram numa metrópole de 12 milhões. Essa metrópole, ela não tem vergonha na cara de entender que tem que ajudar vocês a sobreviver da melhor forma possível, né? O que seria São Paulo, o governo da cidade? Deveria ser uma honra para o prefeito de São Paulo, uma honra, um orgulho, uma dignidade para o prefeito de São Paulo dizer: a minha cidade tem 9 aldeias de guaranis na Zona Sul e 6 aldeias de guaranis na Zona Norte. Eu, como prefeito dessa cidade, me orgulho disso e vou fazer o possível para dar uma vida o mais digna possível. Não é dar é uma palavra ruim, de colaborar, de fazer uma parceria, de ajudar vocês a vocês desenvolverem aquilo que vocês sabem fazer, tá certo? Então, essa política, eu estou na Câmara há 20 anos. Aí eu vou fazer uma crítica a vocês. Vocês vão pouco lá. Vocês vão pouco atazanar a cabeça daquelas pessoas que estão lá na Câmara. Mesmo no poder público, eu não vejo a presença de vocês só quando a crise está presente assim de uma forma aguda, como foi o caso daquela construção lá da tenda, né? Próximo às aldeias aí de vocês. Aí vocês apareceram com tudo, né? Puseram gente para correr, né? Protegendo a vida de vocês e a vida das aldeias. Agora, o que eu quero dizer é que São Paulo tem condições de colaborar, de fazer uma parceria com as vossas aldeias, os vossos povos, para que vocês possam viver melhor dentro dessa cidade. A gente não pode aceitar, viu, Tiago, viu, Tamicuã, a gente não pode aceitar que vocês são fadados, são predestinados à extinção. Eu não aceito isso, entendeu? A resistência de vocês é enorme, vocês têm um heroísmo profundo, porque vocês conseguem sobreviver, manter a cultura de vocês, o que muita gente não consegue fazer por aí, tá certo? Consegue sobreviver com dignidade. Eu conheci vocês lá, frequentei lá aquele pedaço de vocês e vi como vocês vivem conjuntamente, como vocês se preservam uns aos outros e como vocês recebem a gente bem. Recebem a gente bem. Nós fomos muito bem recebidos por vocês lá. Eu queria, desculpa de falar isso, mas eu tinha que falar, vocês precisavam se mexer mais do ponto de vista, porque o apelo de vocês é muito grande. O Brasil deve muito aos índios, o Brasil deve na praça. Né? O desenvolvimento do nosso país foi em cima do povo indígena, em primeiro lugar, e depois do povo africano que foi trazido para cá, que também foi bastante sacrificado. Mas eu acho que é possível ter uma política pública, sinceramente falando. Vocês têm pouca terra aí. Qual é a quantidade de terra que vocês têm aí? Qual é a quantidade de terra? Assim, pode falar. Quer falar, Tamicuã? Sim, é 532 hectares. Aqui são 532 hectares. Um hectare tem 10 mil metros de terra, não é isso? Um hectare é 10 mil metros. Então, são 532 mil metros de terra. Isso dá mais ou menos 20 alqueires de terra. É isso, mais ou menos, Leonardo? É, mais ou menos. 20 alqueires de terra na região do Jaraguá. Hã? É assim, né? Primeiro, nós, como povos originários, como povos indígenas, nós não temos posse sobre a terra, né? Então, nós nunca tivemos terras. A terra, ela é demarcada e protegida pela União Federal, pelo governo brasileiro, né? E assim, Natalina, também, né, eu até vou explicar um pouquinho disso que você... Mas vocês têm usufruto da terra? Temos usufruto, exatamente. Vocês usufruto, isso. Tá. Entendi. E aí assim, a terra, ela serve para que a gente faça a manutenção da nossa vida tradicional, né?
Em São Paulo, como eu falei, né, e todo assim, eu sou uma pessoa que estudei na escola fora, que tive mais contato com o Juruá e sempre tive mais próximo do não indígena, né? O Juruá que a gente fala não indígena. Eu sofri agressões físicas na escola, eu sofri muito preconceito por tentar trabalhar em alguns lugares fora da escola. Então, até mesmo em um espaço que deveria ser um espaço chamado de Casa do Povo, como é a Prefeitura de São Paulo, como é a Câmara dos Vereadores, a Lesp, ou, enfim, o palácio onde fica o governador, todos essas criações do não indígenas, elas nunca foram abertas verdadeiramente ao diálogo com os povos indígenas, né? Nós podemos até ser bem recebidos, talvez, por você, pelo o senhor, pelo Suplicy, por alguns outros vereadores que são mais próximos a nós e que conhecem a nossa realidade, mas muitos outros que nos vê naquele espaço, né, que vê os nossos corpos indígenas, acaba tendo um olhar e uma discriminação muito grande. Por muitas vezes nós preferimos ficar dentro do nosso território, tentando nos fortalecer para lidar com esse tipo de situação, né, que é o preconceito e racismo que existe do cidadão não indígena, né, e não indígena é uma palavra muito correta, né, que são pessoas que realmente não gostam do povo indígena. A gente não está falando aqui de pessoas de miscigenação, nós estamos dizendo de pessoas com descendência, espírito ocidental mesmo, que tem essa individualidade. Então nós acabamos nos afastando, mas por esse ano nós pretendemos sim mostrar para o nosso bairro e mostrar para as pessoas que é possível se trabalhar com um modo de vida diferente. Existe dois mundos, né, que a Tamiquã pode explicar um pouquinho. Esses dois mundos o nosso mundo tradicional, onde nós entendemos o bem comum, e existe o mundo do não indígena, que é esse modo de vida mais capitalista, onde você tem que captar, consumir, ter mais que o outro, né, onde que pessoas precisam morar na rua para que outro tenha 50 quartos na casa dele. Então, assim, existe, né, essa diferença no mundo capitalista, no mundo do Juruá, e aí se alguém me questionar dizendo que não, é só me provar o contrário, que em todo o mundo que eu conheço, né, para que exista pessoas ricas, precisa existir pessoas muito miseráveis, né? Pessoas precisam trabalhar, né? No caso, antigamente acontecia dessa forma, as pessoas caçavam, plantavam, pescavam, e o rei consumia tudo e elas ficavam com as migalhas. Hoje não é diferente, hoje as pessoas trabalham, pegam ônibus lotado, pegam no mais difícil, no braçal, vão lá, se sacrifica por um salário mínimo, enquanto uma empresa, né, e o seu dono fica com todo o lucro, né? Continua um sistema meio que muito parecido com o que era antigamente. Esse sistema não muda. É o modo de vida do não indígena esse. Mas existe o modo de vida do indígena que mostra uma outra forma, né? Então as pessoas que vêm na terra indígena Jaraguá conseguem ver que na Atequá Itacupé, onde a Tamiquã mora, existe 4 lagos feitos à mão, em uma área onde a plantação de eucalipto do Juruá matou quase todas as nascentes, secou todas as nascentes, e mesmo assim conseguimos recuperar lagos. Aqui em São Paulo, quase todas as abelhas nativas elas foram dizimadas porque a cidade, como ela cresceu, desmatou demais e as abelhas nativas não tiveram mais espaço para sobreviver. E hoje, na terra indígena Jaraguá, nós resgatamos mais de 7 espécies diferentes de abelhas nativas sem ferrão, que trabalhamos, né, o fortalecimento da primavera e a medicina tradicional. Nós conseguimos trabalhar a agrofloresta e a bacia de evapotranspiração para tratamento ecológico de esgoto. Então, assim, nós sabemos fazer gestão tanto quanto o Juruá. A diferença é que o nosso modo de fazer gestão, ele pensa sempre num bem comum. E o Juruá, quando ele pensa em gestão, ele pensa que precisa fortalecer uma classe, né, desfavorecendo outra classe, né, fingindo ali uma situação de conforto, mas que na verdade essa situação de conforto ela só serve para um lado e a periferia ela sempre fica largada. Então pretende sim, quem sabe se o próprio poder legislativo mudasse e desse a oportunidade para que nós, povos indígenas, pudesse disputar candidaturas da nossa forma de vida, né? E não tendo que ser da forma de vida de vocês, não indígenas. A gente poderia ter o nosso modo de vida também respeitado, a forma que nós pensamos, mas isso não acontece, né?
temos mais de 300 povos indígenas que não têm o seu modo de vida respeitado, quase nenhum. Então, o governo ele tem uma espécie, né, vai ano, volta ano, sempre tem um momento que é de ataque extremo aos povos indígenas, em todos os governos, né? Esse governo não é diferente. Então, assim, se nós hoje não estamos ainda, né, disputando candidaturas, se nós não estamos ainda ocupando cargos públicos, é porque estamos nos preparando para que o Juruá consiga entender que existe outra realidade, que existe sim uma outra forma de vida e que a forma ocidental ela não é suprema, né? Ela não é nem suprema à própria existência da mãe natureza e não é suprema também ao nosso modo de pensar, ao nosso modo de viver. Aí a Tamicon pode complementar, se quiser. Sim, posso complementar aí, falando. Nataline vai falar ou eu posso falar? Não sei se... Posso? Ah, tá. Tá fechado o seu microfone, Nataline. Pode falar, então, por favor. Tá. Então, vou falar. Então, como o Thiago colocou aí, né, em referente... porque nós, indígenas, não estamos muito aí. Primeiro que a gente tem um país a qual incita o ódio, a violência aos povos originários. Há uma diferença de nativo, né? Nativo, quem nasceu, todo brasileiro, sou nativo do Brasil, sou nativo. Nós somos povos originários, né? Os nossos antepassados, nós não temos descendência em nós de fora, né? Nossa referência de descendência é desse território mesmo, né? Então, somos povos originários. E um país a qual incita a violência, o racismo contra os povos indígenas é um país totalmente pobre de cultura, de educação, de modo de vida, né, de viver bem. E nós, povos indígenas, temos aí proposta, né, mesmo com o nosso modo de vida, para mostrar para a sociedade, para vir junto, né? Então, estamos aí, né, pretendendo aí ser representado com a terra indígena Jaraguá, né? A ocupar esses meios, né, para criar proposta, né, para propor aí projetos, né, a qual esteja aí de acordo com a nossa visão, porque é muito difícil a gente, quando chega um projeto, ou quando é uma proposta de lei, ou quando é políticas públicas feita para os povos indígenas, chega de uma maneira totalmente disturpada, né, não foi construído com os povos indígenas, né, então aquilo ali não representa, né, então a gente está sentindo a necessidade, né, de ocupar esses espaços, né, para mostrar para a sociedade que a gente tem proposta de vida, proposta econômica, tanto para os povos indígenas e também para os não indígenas, né, então queremos aí, né, avançar nessa proposta e dar um basta em todo esse preconceito, em toda essa violência que a todo momento, né, é insultada aos povos indígenas, principalmente aqui em São Paulo, que diz, nossa, São Paulo como é uma cidade, como você mesmo mencionou, Nataline, que é uma cidade rica, que joga comida fora todos os dias, mas vê os povos indígenas aí, como eles ficaram lá em 1500, não coloca na sua proposta de governo, não tem políticas públicas que aí, entre os povos indígenas, é totalmente excludente, os povos indígenas não existem em nenhuma proposta, né? Então, para nós, a gente estamos sentindo a necessidade de ocupar esses espaços para que a gente possa, junto, caminhar, né, para o viver bem. O que é o viver bem? É a saúde, é uma educação, é uma alimentação, né, de qualidade. A princípio, isso. Muito bem. Eu queria perguntar para vocês explicarem para quem está assistindo a nossa conversa, que está sendo bastante profunda, esclarecedora. Eu queria perguntar para vocês o seguinte: a escola, para as crianças de vocês, como é que funciona a escola? As crianças vão na escola normal, na escola do bairro, ou existe uma escola própria, específica para as crianças guaranis aqui em São Paulo? Como é que funciona isso, a escola pública? Eu vou falar um pouco, aí o Thiago pode complementar, como ele mesmo falou, né, a geração que tem 18, 19, que tem 20, 25 anos, sempre estudou em escola fora porque não tinha, né, escola dentro das TECOA, e
devido ao povo guarani ser muito resistente com a comunidade, então lutando aí com apoiadores também, hoje a gente já tem, né, o CECI, que é para criança, né, para as crianças aí, e também temos a escola dentro da nossa comunidade, mesmo com o calendário do estado de São Paulo, a gente tem algumas diferenças, né, dentro do ensino, né, porque aprende a língua guarani e a língua português, né. Por que a gente aprende a língua português? Para a gente falar de igual para igual, não que é a melhor coisa, mas hoje a gente precisa de se expressar, porque, infelizmente, o Brasil fala o português com algumas palavras indígenas, mandioca, tapioca, enfim, guaraná, mas só que por conta do racismo e por conta da violência, eles não se reconhecem, né? Então, que é indígena, eles acham que é uma outra língua que não é indígena. E a gente precisa ter essa formação também em português, para mim estar falando de igual para igual aqui, né, com você, ocupar esses outros espaços. Então, hoje a gente tem aí as escolas dentro da nossa comunidade, e o Thiago pode aportar mais um pouco, né, que ele tá aí, as escolas ficam aí num território onde ele tá, que é no outro núcleo, né, um território só, desculpa, mas no outro núcleo ele pode falar um pouco dessa vivência, porque ele estudou fora, né, das escolas aqui no entorno do Jaraguá, e que hoje com muita força, né, com muita luta, nós conseguimos aí, né, porque antes da Constituição de 88, os nossos mais velhos lutavam para que nosso direito fosse reconhecido, depois para que esse direito fosse colocado em prática, com a demarcação política de educação, de saúde, né, próprio o idioma, falar o próprio idioma, e hoje a gente luta para que esse direito não seja retirado, a qual a gente já teve muito retrocesso das lutas, não só indígenas, mas de tantas lutas, né, do povo mesmo de luta, né, então estamos num momento, né, com muita angústia, por conta de todos os retrocessos, mas nós, povos indígenas, continuamos firmes com a espiritualidade de Nhanderu, né, que vamos conseguir sair dessa grande hecatombe. O Thiago vai falar um pouco. Vai, Thiago. Acho que nós temos mais de 200 alunos matriculados na escola, a escola estadual. Quando ela foi construída, né, ela foi construída no pessoal assim da meia idade, né, então eu fui um dos primeiros alunos ali a ser matriculado e a estudar na escola de Ecupé Ambarandu, aqui dentro da terra indígena Jaraguá. Mas aí a gente só ia até a terceira série, a quarta série tinha que estudar na escola do Juruá lá fora, né. Então, assim, por essa situação de sofrer violência, tanto psicológica, moral e física, nós começamos a lutar muito para que essa demanda, né, de conseguir concluir o estudo, né, tanto o ensino fundamental quanto o ensino médio dentro da terra indígena fosse possível. E aí, né, eu tive a oportunidade de terminar os estudos dentro da aldeia, porque lá fora eu não conseguia. Eu consegui chegar até a sexta série, aí não passava mais. Ia para uma escola, apoiava, ia para outra escola, era xingado, ia para outra escola, então sempre sofrendo, preferia sempre fugir da escola do Juruá. E aí a gente hoje consegue terminar os estudos na escola aqui, porque além de ser entre os próprios indígenas, a maioria dos professores indígenas, nós trabalhamos algumas matérias diferenciadas, né, como cultura étnica, né, atividades de língua tradicional guarani, a língua materna, atividades fora do prédio da escola, né, porque para nós a escola ela não pode ser um prédio, né, ela não pode ser uma sala fechada, mas a utilização dos espaços da aldeia, né, então a própria mata, os próprios rios, tudo isso são espaços de aprendizado também, né? A visita dos alunos a curandeiras, a mulheres que fazem medicina, homens que fazem medicina, então aprender com isso. Então, o bom de ter uma escola dentro da aldeia é que a gente consegue ter isso, consegue, além de aprender a matéria do Juruá, consegue fortalecer, né, o conhecimento tradicional do povo guarani. E nós temos também uma escolinha municipal, né, que é o CECI, Centro de Educação e Cultura Indígena, que aí eu não vou lembrar aqui ao certo quantas crianças tem matriculada, mas que também trabalha nesse mesmo parâmetro, né, preparando as crianças para a escola do estado, né, então as criancinhas pequenas, elas ficam ali aprendendo a fazer artesanato, brincadeiras tradicionais, os educadores levam para a mata para
ensinar como que antigamente vivia, né? As armadilhas, não fazendo armadilha para caçar, como falamos no comecinho, né? Aqui a gente não caçamos, nós não temos animais em abundância, nós precisamos preservar. Aqui nós não fazemos atividades que trazem algo negativo para o meio ambiente, sempre procurando, Mari, sempre procurando melhorar, né, a qualidade de vida da terra indígena. Então, tanto a escola municipal quanto a escola estadual, elas trabalham nesse entendimento, que todos fazem parte, né, até mesmo quem não é aluno. Então, assim, tem um olhar diferenciado, isso é bem bacana. Segue a questão das matérias normais, né, então vai passando de ano tudo, mas isso não impede, sei lá, que um jovem queira assistir uma aula e ele seja impedido de entrar na sala, né? Ou uma pessoa mais velha que não teve a oportunidade de terminar os estudos possa também assistir uma aula de um professor que ele se sinta à vontade. Então a gente tem essa questão diferencial e que seria muito importante de trabalhar até nas escolas dos não indígenas também, né? Trabalhar mais a mão na massa, né? Fazer horta, que algumas escolas procuram fazer, né? Esse próprio conhecimento que nós temos, que são fáceis, como criar abelhas, né? Abelhas não têm, essas abelhas que eu falo, elas não têm ferrão, né? Elas podem ser criadas em casas, assim, soltas, livres, elas acaba fortalecendo o meio ambiente e o seu espírito, né? Porque nós temos conhecimentos da parte espiritual, mas em uma live não dá para explicar essa complexidade toda. Enfim, é isso, né? Não sei se ficou bom aí a pergunta, a resposta, no caso. Não, mas está bom. Leonardo quer falar? Não, só Leonardo, vereador, que a gente tem o projeto 403 de 2019, que trata da proteção das abelhas nativas sem ferrão, justamente para não acontecer o que aconteceu no caso da tenda, né? Que além do desastre com as árvores, a gente teve centenas de abelhas que foram assassinadas, né? Então a gente protocolou esse projeto, já está na segunda comissão da Câmara, que é a Comissão de Política Urbana, justamente para evitar esses absurdos com as abelhas nativas sem ferrão na cidade de São Paulo. Só para lembrar desse nosso projeto importante. E isso é uma coisa concreta e prática de atividade econômica que, se a prefeitura tivesse um pouquinho de juízo, não precisa ser muito juízo, um pouquinho de juízo, eles aproveitariam o saber de vocês nessa questão das abelhas sem ferrão, né, que é uma questão muito importante, para que vocês pudessem ser agentes de multiplicação, de criação dessas abelhas na cidade. Uma atividade econômica, produção de mel, uma série de questões que a prefeitura poderia tranquilamente englobar num projeto social e incluir vocês, para vocês andarem a cidade inteira ensinando aqueles que queiram, pode ser escola, pode ser creche, pode ser particulares, entidades, é o saber de vocês, quer dizer, vocês veem como a gente vai conversando, vai encontrando pontos que é possível, sem ofender vocês, sem passar por cima da questão cultural, da questão da vida de vocês, arrumar uma maneira de integrar vocês na cidade para que vocês tragam a sabedoria que vocês têm. Isso é possível fazer, se a prefeitura quiser fazer, se o governo quiser fazer. Aí eu estou falando de abelhas, mas quantas coisas mais vocês têm de conhecimento de plantio? Eu, por exemplo, aqui eu tenho um pequeno viveiro na minha casa aqui, Tiago. Hoje eu plantei, acho que umas 400 sementes. Eu faço aqui, mas eu não sou conhecedor, eu me mato para aprender como é que planta, como é que eu planto pau-brasil, que eu não perder as sementes e tal, e coisa. Um dia eu vou chamar vocês dois, e talvez o Davi, para vir aqui em casa, para vocês verem aqui o viveiro que o velho aqui faz, aprendendo, apanhando para aprender, entendeu? Então, se vocês conhecem como é que faz, como é que tira a semente, como é que reproduz uma árvore, por que não aproveita esse conhecimento de vocês, por exemplo, na Secretaria do Verde e Meio Ambiente de São Paulo? É emprego para vocês, tá certo? É emprego, é renda digna e que vocês vão manter o conhecimento de vocês. Eu estou dando 2 exemplos. Poderia, na conversa, poderia ter tanta coisa que podia ser feito a um custo pequeno, não vai quebrar a cidade, não vai falir a cidade, pelo contrário,
vai produzir coisas e produzir renda para vocês e para quem vocês ensinarem. Estou falando assim, de uma forma muito simples, mas no fundo, é o que eu acredito mesmo que pode ser feito, uma interação entre o poder público e a cultura de vocês. Agora, eu queria, para a gente caminhar um pouco, vocês puderem resumir um pouquinho, porque já vai para 1 hora de conversa, o tempo passa, né? E aí a gente tem também live mais de 1 hora, 1 hora e pouco, o pessoal já começa a ficar cansado. A questão da saúde. Eu sou médico há 45 anos. Eu já atendi 120 mil pessoas na minha vida profissional, consultei. E operei mais ou menos 17 mil seres humanos. Cirurgia, né? Vocês têm toda uma cultura médica, né, que eu conheço pouco, mas meu pai, por exemplo, ele teve lá no Araguaia e ele pisou numa raia, no Rio Araguaia. Ele pisou numa raia, que foi a coisa mais terrível, a dor mais terrível que meu pai sentiu na vida. E aí levaram ele para um lugar, lá para um ambulatório, e deram remédio, Ele já tinha 60 e poucos anos, ele urrava de dor. Eu não estava lá, mas me contaram. Aí veio um índio velho, um ancião índio, e falou, ele está com... a raia mordeu ele e tal. Como era essa raia? Era assim, ela era preta em cima e tal. Esse homem foi lá no meio do mato, pegou um monte de capim, que ninguém sabe o que era, trouxe, botou embaixo do pé do meu pai, pôs fogo naquele capim, e aquela fumaça que saiu do capim, meu pai falou que em 10, 15 minutos a dor tinha sumido. Eu não sei o que tinha naquela fumaça, no local do pé. Então, eu estou dando esse exemplo porque vocês conhecem, vocês lá no mato mesmo, não tem o médico branco. A medicina é a medicina de vocês. Agora, aqui tem vocês com a medicina de vocês e tem a medicina do branco. E vocês usam, provavelmente, as duas coisas. Provavelmente. Eu quero perguntar para vocês, como é que é a assistência médica? Existe um projeto, um programa de assistência médica às aldeias guaranis aqui, por parte do Poder Público Municipal de São Paulo? Vocês têm isso? Eu posso começar também, Cor? Pode responder. Então, assim, a gente tem uma unidade básica de saúde, né, uma UBSI, que é uma unidade básica de saúde indígena. Ela é atendida pelo município de São Paulo, então a CESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, ligada, né, ao SASI-SUS, que é o Subsistema de Saúde Indígena, não atua na terra indígena Jaraguá de forma ativa, assim, né? A única coisa que a CESAI faz na terra indígena é a contratação de 2 veículos para prestar socorro, né, da aldeia até um hospital, num caso de emergência ou consulta pré-agendada. E na contratação desses motoristas, eu acho que a CESAI contrata aqui 2 agentes de saúde, se eu não me engano. O resto de toda a equipe, né, que é contratada pela SPDM, que é a Associação de Desenvolvimento da Medicina. A SPDM, ela presta serviço para o município de São Paulo, então quem faz o cuidado com a nossa comunidade. Mas, assim, é uma luta constante, né? Até ano passado, nós tivemos uma ocupação na Prefeitura de São Paulo, exatamente porque surgiu a ideia de se acabar com o subsistema de saúde indígena, né? E uma das alegações era: a terra indígena Jaraguá, ela consegue ser bem atendida pelo município, né? E usava nosso exemplo aqui da terra indígena Jaraguá para que a gente fosse municipalizar toda a saúde indígena no Brasil. Então, nós da terra indígena Jaraguá fomos e pedimos para que o prefeito dissesse para que a municipalização não acontecesse, até porque a realidade de outros municípios não é a realidade de São Paulo, né? Por mais que a gente vivemos em uma cidade riquíssima, né, que tem muito, muito dinheiro mesmo, que tem muita coisa sendo desperdiçada, e que também o desperdício é uma forma de continuar gerando economia, de uma certa forma, nós ainda somos, muitas vezes, né, deixados de lado e precisamos
sair de nossa comunidade e nos expor em atos para conseguir fazer com que o nosso direito, né, que é um direito, seja colocado em prática. É muito difícil, né? Então, assim, por mais que nós temos o atendimento da unidade básica de saúde, com seus médicos, com seus agentes de saúde, com seus agentes de saneamento, psicólogo e tudo mais, mas nós também contamos ainda com o conhecimento tradicional de nossas Cunhã-Caraí, de nossos Tiramões, que são nossos líderes espirituais, né? Como falei, Cunhã-Caraí são as mulheres que têm o conhecimento, né, do espiritual e das medicinas, né? E no caso os Tiramões são nossos líderes, os homens, que têm esse conhecimento de medicina, né? E aí até aqui nesse momento, nessa live, nós temos uma pessoa conhecedora de medicina, né? Que é a Tamiquan, que trabalha, que cuida de nossas crianças usando a medicina da floresta. Mas essas medicinas, muitas vezes, elas não são reveladas para o Diruá. Ela é minha... Tiago. Oi. Ela é minha colega médica, então? Exatamente. É minha colega médica. Ela tem o dom de falar com as plantas. Tá bom. Então, assim, muito do conhecimento do nosso ancestral, primeiro que algumas plantas, elas se revelam, né, por sonhos ou por questão mais específica, às vezes com uma pessoa, e a planta pede para não ser revelada, né? Pede porque sabe que o Diruá sempre olha, né? Tudo olha com uma coisa assim, nossa, isso tem um valor, né? Mas não é um valor de respeito, é um valor financeiro, né? Um valor material, e isso fere os espíritos. As árvores não são patrimônio, as árvores não são algo para ser cortado e vendido. Os animais não são assim. A água não é assim, a água não deveria ser privatizada, a água não deveria ser uma mercadoria, né? Então, tudo isso é saúde também, né? A gente deveria olhar para o respeito com toda a medicina e olhar para isso como saúde, não olhar como mercadoria. Então, assim, por isso que nós, povos indígenas, tentamos proteger os nossos conhecedores da medicina, né? E entendemos quando esses conhecedores da medicina tradicional não revelam, né? E é muito difícil passar esse conhecimento para outras pessoas, porque requer essa confiança de respeito, né, com a própria natureza. Então, nós temos uma unidade básica de saúde que atua no nosso território, que faz um bom trabalho, que são pessoas respeitosas, que são orientadas por nós indígenas, como trabalhar dentro do território, mas nós também temos pessoas dentro da própria comunidade que são as primeiras a ser chamadas em um caso de saúde, por exemplo, com criança, né? Quando uma criança começa a ficar doente, antes de eu levar o meu filho para o médico, né, eu vou ligar para Tamiquã, eu vou na Tcharipará, eu vou em alguma outra curandeira, né, que sabe mexer com medicina, e eu vou falar assim, olha, meu filho está nessa situação, né? E aí, independente da doença, ser uma doença do Diruá, fabricada pelo Diruá, ou ser uma doença do espírito mesmo, da própria natureza, elas vão fortalecer o meu filho, curar o meu filho com a medicina tradicional e depois falar assim, olha, agora pode levar para o Diruá fazer a parte deles, né? Mas aí é mais ou menos assim, né, Tamiquã? Fala, doutora Tamiquã. Sim, é mais ou menos isso que o Tiago falou, na verdade, né, porque a medicina da floresta, né, na verdade, a natureza é como a nossa família, né, são a nossa irmã natureza, a gente fala a mãe terra e nossa irmã natureza, né, então, a medicina vai muito além só de você, né, olhar ali, porque hoje a gente sabe que veio aí junto, né, muitas doenças que a qual não era de conhecimento do nosso povo, e até mesmo por conta dessa destruição avassaladora, né, hoje a gente já não tem tanto aquelas medicinas que a gente tinha antes, né, então hoje a gente tem mais ainda o respeito e o cuidado de colocar a mão em cada planta, então para nós que trabalhamos com a medicina, né, varia também de uma pessoa para outra pessoa, não é a mesma medicina para todo tipo de pessoa, então a gente tem ali um cuidado, um amor, uma relação muito próxima, porque a gente está trabalhando o espiritual, né, com conhecimento, então
Não é você vem e aí eu já arranco aquela planta ali e dou para você, não. Tem um conhecimento ancestral que é passado de geração para geração, é uma coisa espiritual também, a qual a gente tem feito também, como o Thiago falou, esse trabalho de medicina aqui na terra indígena de Araguá, em respeito, né, aos nossos mais velhos, né, a qual a gente vem aprendendo, vem olhando com carinho, e usamos a medicina e trazemos medicina de outros territórios também para cá, né, e é isso, com essa força, com essa espiritualidade, a gente cuida de cada pessoa, de cada família nossa, e também cuidamos das nossas árvores, né? Porque nós que trabalhamos com a medicina, a gente tem que cuidar tanto do ser humano quanto da nossa mãe e irmã terra, não só pisar com os pés, mas também o carinho com as mãos, né? E é isso um pouquinho. Não sei se você quer perguntar alguma coisa mais profundo. É isso. Não, eu estou admirando. Quando eu tive como secretário de saúde de Diadema, 1997 até 2000, eu fui secretário lá. Depois eu fui eleito presidente dos secretários municipais de saúde do Brasil todo. Fui presidente do CONASENS. Inclusive, a gente tratava lá da saúde indígena no Ministério da Saúde, era uma luta danada para garantir assistência e garantir e respeitar a cultura própria. Era uma discussão danada. Tem gente que não entende essas coisas, não consegue entender, né? Mas eu plantei em Diadema, no município de Diadema, 180 hortos medicinais. Eu tinha um peruano, até descendente de índio, do Peru, chamava Petit, e ele estudou muito isso, era um médico, mas ele gostava de praticar fitoterapia. E ele, o Petit, eu dei autoridade para ele implantou 180 hortos medicinais em terrenos em Diadema. Aí nós pegávamos pessoas que estavam desempregadas, famílias que não estavam empregadas, consegui com a dona Marta Terezinha Godinho, que foi uma secretária de assistência social do Covas, e ela fez uma bolsa para essas famílias tomarem conta das hortas medicinais nossas. Quando eu saí de lá, a gente já estava recolhendo insumos, né, folhas e galhos e tal, de 35 remédios que o Petit ensinou, eu acho que 40 médicos do município de Diadema a aplicar a fitoterapia como metodologia de cura, né? Como hoje é uma especialidade médica, a fitoterapia que vem, com certeza vem da cultura indígena, porque aquilo que aquele senhor fez no pé do meu pai, aquela erva que ele pôs devia ser um anestésico poderosíssimo, e um anestésico que a fumaça penetrava na pele e anestesiou o pé dele. Quer dizer, olha que coisa impressionante. Isso é um fato que eu estou dando meu testemunho de família. Então, eu gosto muito de fitoterapia, eu uso no consultório. Você quer saber, Tamicuã? Agora eu vou te fazer inveja. Chega pacientes lá no meu consultório, eu sou cirurgião de aparelho digestivo, e os pacientes chegam lá, eu já curei, já fechei muitas úlceras gástricas e duodenais com suco de couve batido. Você acredita, né? Bate o suco de couve durante 40 dias, toma todo dia de manhã um copo grande e ele vai devagarinho, vai até fechar a úlcera. Então, eu sou um curioso dessa fitoterapia, eu não sou um especialista. Um dia nós vamos conversar para você me ensinar alguns segredos para melhorar a minha clientela, tá bom? Tá bom, é muito bom ver que você, como médico, né, tem aportado isso. A couve é um grande remédio para dor de estômago, toda dor, então é muito bom que você, como médico, possa também aportar isso para as pessoas que estão ouvindo. Porque uma coisinha assim que a pessoa pode ter aí dentro da sua casa ou plantar, elas vão procurar outro tipo de remédio que isso vai danificar mais ainda. E quando a gente fala de saúde, né, principalmente aqui no Brasil, que tem um SUS que tem mais de 25 anos aí, como a gente pensar numa saúde se a gente não olhar também para o alimento? A saúde está no nosso alimento, né? Então, qual é o SUS que a gente quer para a gente? Desde tratar esse alimento, olhar, né, prevenção, né, não ir, né, porque o povo está acostumado a ir buscar só quando já chega, né, naquela coisa muito grande, sim, prevenção com o alimento,
né, com essas ervas sagradas, e eu fico muito feliz por você estar usando a couve, que é um dos remédios muito fortíssimos, que eu uso aqui também com as pessoas que têm essa ardência, dor de estômago e tudo. Muito bom. Nós vamos fazer um congresso para um ensinar o outro, tá? Eu uso muitas plantas, eu uso muito. Eu uso bastante planta. Por exemplo, eu uso muito hortelã para curar verme. Sim. Hortelã é um grande vermífugo. Você faz uma pasta de hortelã, dá para a criança no pão durante 7 dias, e ele é um vermífugo que não precisa tomar medicamento. Você come hortelã e a criança come hortelã e fica livre dos vermes. Então, essas coisas eu fui aprendendo devagarinho e hoje eu pratico, né? Eu já sou médico velho, quer dizer, eu tenho que fazer semente de abóbora é bom. Não errar, tá certo? Olha, semente de abóbora. Bom. Semente de abóbora e goiabeira. Mata solitária. Sim. Goiabeira, mata solitária. Bom, e depois nós vamos cobrar a consulta desses dois que estão ouvindo aí, tá certo? Tá bom. Viu, Leonardo? Depois a gente cobra a consulta de você. Tiago, deixa eu te falar. A gente deveria tratar aqui da questão lá da ocupação da tenda, lá da terra. Agora, isso é um assunto também que é longo, né? Nós podemos fazer assim. Talvez a gente possa fazer uma próxima live. Por satisfeito da nossa conversa. Foi uma conversa muito agradável. Vocês sabem defender a causa de vocês com muita firmeza, mas com muita simpatia e muito respeito. Isso é bom. É bom que vocês sejam assim, porque vocês só ganham o respeito das pessoas com essa atitude. Firmeza sem... Né? Agora, deixa eu te falar. Podemos, talvez, se vocês toparem, a gente marcar daqui um tempo mais para frente, um encontro só para a gente conversar sobre a questão da obra da tenda lá. Ao invés da gente fazer curtinho hoje, a gente pode marcar daqui alguns dias. Se vocês acharem bom, eu estou propondo isso. Não sei o que o Leonardo acha. Você acha bom, assim, Leonardo? Por mim, eu só estou com uma dificuldadezinha aqui, porque a neném tá brincando aqui, aí ela fica apagando e acendendo a luz aqui, que hoje tá que tá correndo. Não tem problema, fica tranquilo. Tá tudo certo. Eu acho assim que dá para a gente marcar sim, porque também é uma conversa ampla, né? E aí a gente poderia conversar sobre o projeto de lei, né? Da criação do parque. Vou precisar sair aqui agora por conta da neném aqui, que eu tenho que dar uma olhadinha nela, senão ela fica correndo aqui. Mas aí seria interessante sim a gente falar sobre esse projeto de lei, né? Então nós vamos encerrar. Certo? E ficamos combinados, viu, Tiago e Tamicuã? Ficamos combinados, daqui a algum tempo, o Leonardo entra em contato, o Leonardo trabalha com a gente, vocês sabem, né? Quero agradecer também a Luciana, que está aí, o Alan, que promoveram esse live aí, isso é uma parte técnica de comunicação, e aí, através do Leonardo, a gente marca um novo encontro entre nós, podemos chamar alguém, o defensor público, que está na jogada, que é gente muito boa, o defensor público que está ajudando vocês, e a gente faz uma conversa só sobre aquela ocupação terrível que aquela empresa quer fazer ali pertinho de vocês, e o nosso projeto de lei e as medidas legais que estão sendo tomadas. Tá bom assim? Como é que a gente diz até logo ou boa noite? E Guarani, como é que a gente fala? Ensina para nós. Adma. Como é que fala boa? Adma, tchau. Boa noite. Boa noite, Carúdio, Adma, é isso. Tá não, bom. Não apaga. Muito obrigado a vocês, foi um prazer. Tchau, boa noite. Obrigado a vocês, obrigado. Tchau. Até mais. Até mais, tchau. Eu vou encerrando no escuro. Tchau. Tchau.